Olá, muito boa noite, amigos queridos. Mais um domingo em que nós vamos nos reunindo novamente em torno da nossa prece habitual. Queria saudar a presença de muitos daqueles que estão como que ingressando nessa atividade aqui conosco por esses dias. Amigos queridos todos, gostaria de lembrar que todas as cidades em muitos estados do Brasil e também tantas cidades mundo afora estão participando das nossas atividades aos domingos. Eu até gostaria de novo saudar a presença de todos e lembrar que dentro do possível é importante que nós estejamos mais juntos aos domingos, para que nós formemos como que uma atividade de equipe que vai como que totalizando uma espécie de uma usina de energias, de trabalho, e que naturalmente todos nós, pela nossa vontade de ajudar os outros, nós vamos dedicando esse somatório de fluidos, de campos, de algo que seja daquele magnetismo, segundo o qual Allan Kardec trabalhou no Livro dos Médiuns, nos esclarecendo e revelando para nós a nossa capacidade de agir no mundo, favorecendo as pessoas com dificuldades essas ou aquelas. Então, normalmente nós combinamos, cada um possa estar nos seus respectivos lares, ou sozinhos, ou acompanhados daqueles que possam desejar fazer parte da equipe. Nós nos lembramos também, muito para aqueles que estão vindo hoje por uma primeira vez, a ideia de uma folha de papel em que cada um, ao seu gosto, possa escrever os nomes daqueles que cada um, portanto, deseje que a espiritualidade superior, em nome de Deus e de Jesus, possa como que socorrer, aliviar, proteger e assim sucessivamente. Lembramos também a ideia da água, que possamos, nos moldes do culto do Evangelho no lar, cada um ter perto de si como que um recipiente com água que naturalmente também será tratado, fluidificado, magnetizado por esses mesmos amigos espirituais que são inúmeros hoje em dia e que nos dão a devida cobertura para este momento de oração, de prece, de comunhão que temos como que realizado ao longo dos últimos domingos, não é? Então, nós gostaríamos de convidar a todos para que nós possamos começar a nossa prece, lembrando que vamos ficar juntos por mais ou menos 20 a 30 minutos, dependendo das circunstâncias, a ideia de que todos são muito bem-vindos e que nós possamos nos ver e nos sentir como que de mãos dadas, sedimentando a nossa ideia de mobilizarmos o melhor que nós temos, vamos dizer, a favor de todas as pessoas indistintamente, mas de algumas num caráter mais particular, sejam aspectos da vida do indivíduo, sejam questões coletivas, tá bem? Então nós vamos carinhosamente nos sentir como que acolhendo todos os demais, no sentido de que a prece, como a espiritualidade nos ensinou, é algo que tem a ver com os aspectos do coração, para muito além das questões racionais, intelectuais, que possamos sentir esta vontade de agirmos generosamente, não apenas uns pelos outros, lembrando-nos, vendo-nos como uma grande família hoje em dia,
que se distribui em diversos países do mundo. Mas a ideia de que estaremos lembrando de todos os outros, muitos dos quais não tem ninguém que possa lembrá-los, cuidar deles, solicitar os préstimos espirituais dos benfeitores, haja vista este mundo semiprimitivo, de muitas dores, de muito sofrimento, de muitas doenças, privações, guerras, violência, acidentes, desencarnações, muitas vezes de uma maneira muito sofrida. Aqui estamos, Senhor e Mestre Jesus, felizes de novo por estes minutos e rogando a Ti que, ao fazermos este singelo trabalho, esta alegria permaneça nos nossos corações, na medida em que nós estamos como que guardando nessa espécie de altar dos nossos corações a nossa vontade de ajudar, as vibrações que chegam como que à superfície de nós mesmos e que vêm da nossa realidade mais profunda, que vêm das nossas matrizes espirituais, todas divinas, e que vão sendo exteriorizadas gradualmente, que vão se expandindo em todas as direções, no sentido de que o nosso principal objetivo é cuidarmos daqueles que sofrem neste mundo que é o nosso, o planeta Terra, compondo a humanidade terrestre. Que não tenhamos dúvidas, não é, Senhor, da nossa capacidade, mesmo sendo imperfeitos como somos, a nossa capacidade de ajudar. Quando nos lembramos daqueles que vivem as agruras das provas e das expiações nestes últimos tempos, sejam eles encarnados de quaisquer idades ou faixas etárias, mas muito especialmente por bilhões de espíritos que em sua grande maioria nem conhecemos. Nunca estivemos com eles em vida prévia alguma, mas aprendemos, não é, Senhor, contigo e com os espíritos superiores sobre a família que nós compomos e a importância daqueles um pouco mais conscientes, porque despertos para esse tipo de realidade, possam fazer, movimentando como que os céus, pela boa vontade, pelo desejo bem sincero de contribuir contigo, Jesus, a favor dos doentes de um modo geral e daqueles que, por razões as mais variadas, vivem situações às vezes tormentosas, de muito sofrimento e de muita dor. Nós não podemos estar como os grandes espíritos em toda parte. Nós temos, Jesus, como tu sabes, lembranças das circunstâncias coletivas e individuais dos últimos tempos, gerando contextos coletivos de dor e sofrimento. E é por estes espíritos desencarnados, outros muitos ainda vinculados ao plano material, que desejamos rogar a Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, por eles todos. Nós já compreendemos, já sentimos, já temos esta convicção
de que este grupo de amigos solidários entre si, quando se reúnem, estabelecem naturalmente, como todos que oram com sinceridade, desejando o auxílio aos demais, encontramos com uma espiritualidade extraordinariamente como que à nossa espera, buscando de nós a substância de um amor que vamos aprendendo a gerar dentro de nós e termos o anseio de partilhá-la com todos os outros. Há uma espiritualidade numerosa e nós nos lembramos que quando éramos os primeiros, há 2 anos atrás, a nos reunirmos, havia desde logo toda uma espiritualidade pertinho de todos. Mas na medida em que o grupo foi crescendo, o trabalho amadurecido, a persistência de todos dedicados à tarefa, como é de regra, Jesus foi trazendo para nós, por extensão para todos, os mais preciosos recursos de um amor divino que só Jesus possui. Incontáveis espíritos, falanges amorosas, espíritos lindos, que viveram momentos específicos da história humana, no campo da fé, da crença, da bondade, da solidariedade e do amor. São eles que, assim como nós nos unimos como encarnados, eles o fazem numa esfera de imensa luz, voltando os seus olhares para todos que aqui estamos na crosta do planeta, orando ou necessitando da prece. E eles aí estão como agentes da luz divina, auscultando milhões de corações, percebendo as carências de toda a gente e envidando esforços espirituais prontamente acionados para que todo este somatório dos 2 planos da vida chegue a todos aqueles que desejamos mundo afora estarem felizes, libertos das dificuldades deste mundo, libertos das influências nocivas de espíritos obsessores, pelos dramas vividos no passado, cuidando dos próprios e, naturalmente, cuidando de cada um de nós. Que possamos nos ver e nos sentir sob as bênçãos desse amor. Algo que a nossa sensibilidade mais importante, porque de corações abertos e entrelaçados, possamos notar, fortalecendo-nos individualmente e numa perspectiva de seguirmos na Terra o trabalho devido de construção do homem de bem, tenhamos as forças que eles sempre nos deram e talvez agora, por uma questão de confiança e de fé, nos tragam de uma maneira ainda mais consistente e definitiva. Que possamos nos sentirmos no mundo espiritual, desdobrados, visitando as esferas mais altas,
elas abertas para todos, e na medida em que há todo este envolvimento da nossa equipe encarnada e destes espíritos que somam ao nosso lado, que possamos nos lembrar dos doentes, de todos os rincões da terra, aqueles aos milhões nos hospitais, nas clínicas, nos setores de adultos e da pediatria, nos ambientes onde vivem aqueles sem a liberdade, privados dela em função de perturbações mentais. Que possamos nos lembrar, Jesus, rogando-te a sublime assistência, divina eu diria, para os suicidas. Milhares e milhares no mundo todo. Nos últimos minutos, semanas ou décadas. Resgata-o, Jesus, independentemente das dificuldades que viveram em função do que havia antes do gesto e do que tornou-se ainda mais delicado depois. Confiamos em Ti por eles, Jesus, rogando-Te as luzes extraordinárias das estrelas, das campinas siderais, que são atraídas para a Terra pelo desejo de tantos encarnados ou desencarnados, pelos sofredores nas zonas escuras do planeta. Que toda esta equipe possa fazer a sua parte e a partir deste encontro breve possamos ter a convicção de que pessoas de todas as idades, aliás, vinculadas ou não ao nosso conhecimento, estejam sendo devidamente amparadas, resgatadas e encaminhadas para os planos superiores da vida espiritual. Nós te pedimos, Jesus, numa espécie de adoração a Deus e a Ti, para que Tu possas visitar com as falanges do Teu divino amor as regiões onde as guerras estão acontecendo, as revoluções, as lutas, os embates de comunidades entre si, tanto quanto, Jesus, aquelas todas inúmeras que aconteceram recentemente. Quantas e quantas vítimas, famílias inteiras às vezes, vivendo até agora as consequências lamentáveis de gestos em desatino de nossos irmãos que preferiram decidir pelo orgulho, pelo egoísmo, pela prepotência, já tendo o Teu exemplo de amor para seguirem. Abençoa, Jesus, a todas as crianças de um modo geral, porque elas estão ou encarnadas ou desencarnadas, e aqueles que desencarnam em tenra infância, eles seguem com dificuldades no mundo dos espíritos. Daí a nossa súplica. São incontáveis as doenças que atingem as crianças de um modo geral. Doenças neoplásicas, doenças degenerativas, congênitas, doenças que trazem sofrimento para a família de cada uma delas como um todo. E nós gostaríamos de Te pedir, Jesus, pelas crianças
dentro do espectro do autismo. Queremos te pedir pelas famílias, pais e mães, avós, tios, que se dedicam a uma missão incomparável de rara importância e beleza, acolhendo estes espíritos que trouxeram grandes dificuldades do pretérito e que em novos corpos, modificados no desenvolvimento neurológico, por fatores que a medicina de hoje continua estudando, mas que eles todos tenham uma cota diferente da tua misericórdia, específica, especial, mesmo que nós já reconheçamos que a vinda deles é de um valor incalculável para as famílias, para os espíritos, para a sociedade e para o planeta. Daí, Jesus, a nossa súplica. Sejam aqueles vinculados a nós nos nossos lares, sejam aqueles que têm a ver com os cuidados na área médica, área da saúde, na multidisciplinaridade necessária a todos eles. Mas que especialmente, Jesus, o teu amor infinito possa continuar planejando o melhor para todos eles. E mesmo estando conosco em dificuldades, estejam contigo sempre nos céus da vida maior. Nós te pedimos, Jesus, pelos cuidadores, pelas associações de cuidadores, pelos pais e pelos próprios. Todos nós, Jesus, aceitamos esta espécie de compromisso e desejamos cumpri-lo de acordo com o que a espiritualidade já nos brindou, motivando-nos ao amor. Assim sendo, queridos amigos, nós continuaremos de algum modo unidos nas próximas horas, nos próximos dias. Está aí mais uma semana, mais a metade de um ano começando amanhã. Que as nossas preces, as nossas rogativas, este entrelaçamento natural pelas mesmas intenções, nos sustente, nos abençoe e permita que sejamos cada dia mais felizes, concorrendo para a felicidade alheia. Muito obrigado, querido Mestre Jesus. Obrigado a todos vocês, espíritos que estão conosco, como que abraçando o mundo todo. Hoje somos mais ou menos amigos em 14 países, mas dia menos dia, isto vai naturalmente se ampliando e o abraço vai ficando cada vez mais amplo e nós, mesmo com tanta simplicidade, estaremos percebendo em nós mesmos, nos nossos corações, que vamos nos renovando pelo trabalho, pela crença, pela fé, pela dedicação aos que sofrem. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Alguns estão em países em que o horário já está adiantado no relógio, que todos possamos descansar, que possamos ter uma semana extraordinariamente bela e possamos nos ver e nos sentir sempre juntos. Muito obrigado a todos vocês. E uma santa noite
como os amigos de Portugal costumam fazer. Mais uma vez, muito obrigado a todos.